Olá, eu sou a jornalista Michele Ferreira. Está começando o Sociedade em Rede, podcast do Instituto Pesquisas de Opinião, que pode ser conferido no YouTube e também no Spotify. Na pauta do nosso 5º episódio, nós vamos falar de um tema que tem sido cada vez mais recorrente, que é a qualidade do atendimento presencial e virtual. Lembrando que o Sociedade em Rede foi criado para que o time do IPO possa compartilhar o conhecimento acumulado ao longo de 27 anos de história. E diariamente as equipes estão ouvindo a população e tem muita informação para contar sobre a opinião das pessoas. Para que a gente possa começar de fato, eu vou pedir para que as minhas colegas do IPO possam se apresentar e também já trazer os principais temas que vamos abordar no episódio de hoje, os principais alertas que nós vamos fazer para o nosso público. Então, eu sou a Elis Radman, cientista social e política do IPO, também aí dirijo o IPO, dirijo esse time, o que muito me orgulha. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das pesquisas neste processo aí de prevenção do mau atendimento. E quando a gente pensa em pesquisa de satisfação, as pesquisas de satisfação não resolvem o mau atendimento. Agora, elas trazem indicadores para os gestores e os gestores conseguem melhorar a experiência do cliente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos também falar um pouquinho das técnicas, né? Como NPS, pesquisa NPS, cliente oculto e os indicadores de satisfação estratégica. É mais do que as pesquisas de satisfação. Vamos mostrar um pouquinho o pulo do gato. Então, eu sou a Débora Mello, sou socióloga do IPO e a minha especialidade é pesquisas de mercado. E falar em pesquisa de satisfação, a gente tem que falar na experiência do cliente. Qual é a jornada de compra ou de consumo dele? Né? O que ele sente, o que ele passa quando é bem atendido ou quando é mal atendido? A gente vai abordar aqui pesquisas digitais e vamos ver quais são as dicas para o consumidor ter boas experiências na internet e evitar problemas, né? Vocês já ouviram, por exemplo, falar no site Reclame Aqui? Como é que ele funciona? Vai ser um bom debate. Eu sou Gisele Rodrigues, socióloga do IPO, gerente, sou especialista nas pesquisas de opinião. E o nosso debate aqui, né, vai tratar um pouco de como os gestores podem conduzir as pesquisas de satisfação para suas empresas, para suas instituições, e também como é que o consumidor ele pode se utilizar das diferentes ferramentas para consulta, né, para evitar problemas, transtornos na hora da sua compra ou contratação de um serviço. Por exemplo, indo buscar informações sobre os seus direitos, né? E quando tem um problema, a gente vai discutir um pouquinho aqui, quando tem um problema de energia elétrica ou quando você tem um problema com a telefonia móvel, como é que faz para reclamar? Como é que faz para ir atrás das soluções? A gente vai conversar um pouco então sobre isso. Pois então, gurias, considerando, né, a ampliação da tecnologia que a gente tem visto no nosso cotidiano, né, como é que ficou de fato o atendimento? Pode-se dizer que está melhor, que está pior? Como é que está o cenário hoje para os consumidores de uma maneira geral, né, tanto de produtos como também de serviços? Então, né, o nosso cotidiano do IPO, Instituto de Pesquisa de Opinião, é realizar pesquisas. Mas não precisa trabalhar num instituto de pesquisa para saber que temos problemas no atendimento. Quando você pensa em atendimento, a gente pode pensar no atendimento do varejo, de uma loja, o atendimento nos vários setores do supermercado. Quando o atendimento é com prestador de serviço, aquele encanador ou aquele colocador lá de um serviço dentro de casa que vai auxiliar você, então fica mais difícil ainda. A população tem sentido mais essa dificuldade no atendimento. E as pesquisas estão checando isso. Conforme a gente faz testes, a gente está sempre preocupado em descobrir o que precisa melhorar, né, nas empresas, nos comércios, nos serviços.
Agora, talvez o papel aqui é explicar por que isso está acontecendo. E é isso, talvez, que eu gostaria de começar esse debate. Por que estamos cada vez com índices maiores de mau atendimento? Né? Por que temos mais dificuldade de ser bem recebido, de termos uma boa experiência, seja lá numa loja, seja num restaurante, seja com um prestador de serviço? Aí eu quero trazer alguns fenômenos que a gente tem estudado. O primeiro deles é que o consumidor, o cliente, ele está mais empoderado. A gente tem que ter claro isso. Nós temos um cliente, um consumidor cada vez mais empoderado, e isso faz com que ele seja mais exigente. Os nossos antepassados diziam que o cliente sempre tem razão. E agora o cliente tem certeza disso. Ele sempre tem razão. Ele é o rei na chegada e é o rei na saída. Agora, se o cliente sempre tem razão, se aumentou o empoderamento, por outro lado, como é que está o atendimento, o vendedor, o atendente? Como é que está o modelo mental deste atendente? Este modelo mental está com menos paciência do que outrora. Até porque a gente tem monitorado que muitos dos profissionais que trabalham em serviços, em restaurantes ou no comércio, eles estão ali muitas vezes de passagem, porque eles têm 1000 sonhos profissionais na cabeça. E como eles estão ali de passagem, aumentou o número de turnover, de rotatividade destes estabelecimentos e deste profissional, por conseguinte, ele não se sente como um vendedor, ele está como um vendedor, ele não se sente um atendente, ele está como um atendente. Então, ele vai ter um menor grau de comprometimento. Ele está ali para cumprir o horário dele, para fazer a jornada dele. Ele não tem aquela vocação que se tinha no passado. Então, se você tem um consumidor mais exigente, mais empoderado, e se você tem um vendedor menos comprometido, como é que se dá esse jogo nesta modernidade da internet? O que o consumidor empoderado deseja? O consumidor empoderado é aquele cara que pega o celular. Então, o consumidor pega o celular e já sabe tudo sobre o produto. Ele já fez uma pesquisa na internet. Ele está indo na loja física para saber mais do que a internet mostra, para verificar se aquele produto tem ali, ou para experimentar e sentir aquele produto, principalmente se for o vestuário. Então, ele chega e ele espera um vendedor que saiba mais do que o Google. É disso que ele espera do vendedor. E este vendedor, ele tem que ser quase que um consultor, um orientador. Ele tem que ensinar o cliente. Tem que orientar, tem que explicar, tem que saber descritivos, diferenciais. E aí lascou. Porque nós temos um cliente mais exigente, que tem a ferramenta da tecnologia na mão, e você tem um vendedor com menos interesse, menos predisposição e muitas vezes sem o treinamento adequado para ser este consultor, por conta da falta de vocação. E aí entra as pesquisas. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o cliente oculto, cliente misterioso, que vai ser muito interessante, como é que explica essa ferramenta. Mas nós temos também, dentro dessa discussão, o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é uma pesquisa em cima de uma pergunta definitiva, com qual nota você indicaria este serviço ou produto a um amigo, porque ela é muito matadora, né? Se a gente vai lá e quer saber como é que está o funcionamento deste cliente mais exigente, com este, muitas vezes, vendedor ou atendente menos interessado, como é que funciona isso? E tem as pesquisas estratégicas. O que são pesquisas de satisfação estratégicas? São aquelas pesquisas que vão falar da imagem, porque nós temos uma percepção de imagem, que é um juízo de valor, um julgamento. E esse julgamento hoje é muito mais fácil do que outrora. Você olha um restaurante, você muitas vezes nunca foi lá, mas pelos comentários, pelos detratores, você já tem um julgamento. Mas e quem vai nesse restaurante ou vai nessa loja? Qual é a experiência de compra? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é importante a gente aprofundar este debate, até para que os nossos ouvintes ou telespectadores, eles possam se defender, sejam eles gestores ou consumidores. Pois é, eu queria justamente eles pegar esse teu gancho, né? Tu comentaste da questão desse trabalhador, desse profissional, praticamente como um consultor, tendo que se qualificar, e as empresas também tendo que treinar esse profissional para que, de fato, ele possa receber esse cliente, esse consumidor,
e consiga fazer o atendimento que essa pessoa espera, mais do que o Google, como a gente comentou, né? Como é que essa empresa vai saber se esse profissional realmente vai atender às expectativas desse consumidor? Aí entram as pesquisas, né? E uma das ferramentas que a gente tem é o cliente oculto ou o cliente misterioso. Você já ouviu falar sobre esse tipo sobre essa técnica de pesquisa? Como é que funciona um cliente oculto, por exemplo? Imagine um vendedor de eletrodoméstico. Ele é treinado pela empresa com um checklist, né? Do que ele tem que fazer quando um cliente chega. Então, ele tem que, na apresentação, se apresentar, né? Ser educado, ser cordial. Ele vai vender o consumidor está buscando uma geladeira. Então, quais os tipos de geladeira que ele tem? Se ele é um consumidor mais ativo, aquele que já buscou informações, por exemplo, na internet, então, que informações ele tem? O que ele pode dar a mais de informações, né? O que ele pode agregar? E se é aquele que diz, eu vou dar mais uma pesquisada, depois eu volto aí. Então tem um protocolo então me passa o teu contato, que eu vou te passar mais informações. Ele pode ampliar essa rede de relacionamento. Num cliente oculto, então um entrevistador, por exemplo, um pesquisador vai lá fazer essa pesquisa sem que o atendente, né, sem que aquele vendedor saiba que está sendo pesquisado, com o checklist que o gestor, que a empresa deu para o vendedor. Então, quais são os critérios que ele precisa cumprir? Ele precisa ser cordial no atendimento, no primeiro atendimento, ele precisa mostrar os produtos, apresentar os diferenciais, tanto do produto quanto do empreendimento, né, da loja em si, fazer essa rede, buscar essa rede de relações com o consumidor no pré-venda e no pós-venda. Então, o entrevistador vai lá e vai checar todos esses itens sem que o vendedor saiba que está sendo checado, para ver se ele está cumprindo ao que ele foi treinado, para que ele foi treinado. E é uma pessoa comum, que chega lá, ele vai lá consumir lá um hambúrguer no Burger King, e ele vai ver todo o checklist do Burger King, se está sendo feito. Ele vai lá fazer uma compra na loja C&A, e ele vai ver se todo o protocolo da C&A está sendo implementado. Isso, e cada vez mais as empresas têm se utilizado do cliente oculto, justamente para que haja uma padronização do atendimento. E possam aprimorar. E possam fazer todas as correções necessárias com a sua equipe, a equipe de venda, que é o carro-chefe, né? Que é a porta de entrada. Já que a gente fala assim, o atendimento ele pode conquistar pela técnica do NPS, tu pode ter promotores e detratores. Então, esse carro-chefe, esse atendimento, ele precisa ser o carro-chefe da venda. E essa técnica, em geral, ela só pode ser adotada para empreendimentos, para lojas, enfim, negócios presenciais, ou também pode ser aplicada para o ambiente virtual? O cliente oculto, ele pode ser aplicado, sim, no ambiente virtual, porque o que a gente está avaliando no cliente oculto? É a jornada de compra do cliente. Então, o ambiente não vai fazer a diferença, porque o avaliador, o cliente, o que está simulando aquela compra ou o atendimento, ele sabe tudo que deverá ser medido. Então, por exemplo, num atendimento através de um WhatsApp, né? Quando o atendimento passa por um humano, vamos supor que um dos critérios seja até 1 hora para ser respondido aquele cliente. Isso vai estar sendo medido e observado pelo cliente oculto, né? Ou quem atende esse cliente precisa enviar fotos, links com a descrição do produto. Ele também vai estar ali observando. O IPO fez uma grande pesquisa para uma rede de ensino nacional, em que um dos critérios de avaliação do cliente oculto era respostas em até 1 dia. Um outro critério adotado pela rede era a escrita correta do português. Então, isso eram itens, né, avaliados depois desse atendimento do cliente oculto. Agora, fazendo uma observação, lembrei de um caso de pesquisa do IPO que
todo esse cliente oculto, ele parte de um manual de boas práticas, né? A gente fez pesquisa para uma grande rede também de instituições financeiras e que não existia o manual de boas práticas. E igual se fez o checklist para esse cliente oculto avaliar o atendimento. O final da pesquisa, além das estratégias, foi montado um manual de boas práticas e aquela agência que teve o melhor desempenho, ela se tornou um case para as outras. Então, assim, como é que aquela agência fazia o acolhimento, como é que ela solucionava os problemas do cliente, como é que funcionava a operação daquela agência? Ela acabou sendo um case, né? Sim, sim. Quando a gente fala de tudo isso, a gente não pode esquecer que isso depende da política da instituição, da empresa. E não importa se você gere um grande negócio, se você gere um negócio bem pequenininho, né? Se você trabalha, inclusive, como MEI. O atendimento é a porta de chegada, né? Então, é muito fácil ser a porta de chegada, mas também o atendimento é a porta de saída. A gente nunca pode esquecer disso. Quando a gente fala de política de atendimento, nós estamos falando efetivamente de um manual de boas práticas. É quando eu paro e penso, qual é o regramento? Neste caso da instituição financeira, um grande banco com agências, muitas agências, que nós tivemos que visitar uma grande parte, simulando a abertura de uma nova conta. Quando a gente chegou lá, nós queremos um cliente oculto, Elis. Eu digo, que joia, me dê o checklist de vocês para saber o que eu tenho que testar. Não tinha checklist. Como é que eles queriam que nós testássemos uma coisa que não existia? O primeiro trabalho do IPO foi criar um checklist idealizado. Sim. Esta agência que a Débora falou, tinha uma agência de quase 100 agências que nós testamos que tinha aquele atendimento idealizado. Fechou todos os itens. Óbvio, né, que ele virou escola para as demais. Então, quando a gente fala de política, de boas práticas, nós estamos falando, assim, de propósito. Qual o propósito do negócio? Como é que ele olha para o cliente? Quantos de vocês aí que estão nos ouvindo já sabem aquelas empresas que se preocupam com o cliente? E quantas não se preocupam com o cliente? Se a gente pensasse aqui num case de uma política de bom atendimento do Walt Disney. O Walt Disney é uma referência. Ele trabalhava o conceito do encantamento. Então, a primeira regra dele, todo mundo é importante. Quando a gente fala de encantamento, atendimento, a gente tem que ter esse raciocínio. Todo mundo é importante. A segunda regra dele é que o atendimento sempre tem que ser empático. Eu preciso me colocar no lugar do outro. O terceiro raciocínio do encantamento é cuidado com os detalhes. Cuide com os detalhes. Se você tem um restaurante e o banheiro do seu restaurante não é limpo, isto é um detalhe para lá de importante. Não adianta você ter a melhor gastronomia da cidade se você não tem o melhor banheiro de um restaurante. Então, isto é um detalhe. Uma outra regra que ele tinha era escute. Escute o seu consumidor e aprenda. A gente está falando aqui das pesquisas realizadas por o IPO, mas hoje tem pesquisa de autoatendimento. Você pode colocar uma pesquisa ali num softwarezinho no seu balcão. E quem não tem um softwarezinho para auto-preenchimento no tablet, pode ter até o velho e bom questionário de papel com a urnazinha. Tudo é uma escuta. E sem contar depois aqui a questão da internet, né, que é uma grande ferramenta. E para fechar com chave de ouro, esse raciocínio dele era o seguinte: vá sempre além. Entregue mais, sempre mais do que o esperado. O raciocínio de encantamento é isso, né? Entregue mais do que as pessoas esperam. Então, isto fica uma grande lição, né? A gente sempre olhar para o cliente com carinho e entregar mais do que ele espera. Pois é, a gente está falando aqui, trazendo um olhar bastante voltado para o gestor, né? Para o proprietário, como que ele pode fazer, que ferramentas ele pode utilizar para melhorar o atendimento do seu negócio. Mas agora eu queria inverter um pouquinho e trazer para o olhar do consumidor, né? Como é que o cidadão comum, que tipos de ferramentas ele pode adotar para evitar que ele caia numa cilada? Em coisas simples do dia a dia, né? Que tipos de ferramentas ele também pode lançar a mão para que ele não tenha problemas? Existem sites específicos para isso, que, por exemplo, é o Reclame Aqui.
Só para ter uma ideia, o site ele já está no ar há 20 anos, né? E hoje ele tem 30 milhões de consumidores cadastrados e recebe cerca de 1 milhão de reclamação por mês. Então ele atua em duas frentes, rapidamente. Ele faz essa mediação entre o consumidor e a empresa, e a mais importante para a gente não cair em cilada de compras na internet. Ele é uma espécie de busca da reputação da empresa. Então, sabe aquele anúncio que a gente vê e diz assim, nossa, mas é muito bom para ser verdade? E aí tu fica o preço abaixo do mercado. Abaixo do mercado, um produto bom. Assim, a gente quer, às vezes assim, acende uma luzinha, mas a gente não quer acreditar, né? Não, vou ir. Dá um medinho, né? Mas se tu for lá, colocar lá na busca do Reclame Aqui, vai aparecer a reputação dessa empresa. Inclusive vai ter até relatos ali, pode ser que tenha relatos ali de já problemas parecidos ou iguais do que tu iria cair, né, se tu fizesse aquela compra. Então, hoje, se a gente entrar ali no site, ele apresenta vários rankings, né, das melhores empresas, das piores empresas. Quem está nos ouvindo pode botar lá, Reclame Aqui no Google, que já vai entrar. Que já vai entrar. Nos últimos 6 meses, a empresa de varejo que mais teve reclamação é a Renner. E por causa de um motivo que a gente está falando aqui, que foi o que a Elis falou lá no começo, que a internet ela ajuda a compra, mas ela também trouxe vários problemas. O que é a maior parte das reclamações? As compras online. Então, o cliente faz a compra online, diz ali o prazo de entrega e não entrega naquele prazo, não tem informação de quando vai ser entrega. E se você tinha uma festa programada e estava esperando o vestido, lascou. É o caos, né? Ou o aplicativo acusa que o produto está na loja, chega na loja, é aquele bate-cabeça, ninguém acha o produto, diz que não chegou, e o cliente sai frustrado, tendo que voltar lá para pegar. Então, são experiências assim que vai fazer com que a pessoa entre num site desses e, às vezes, acabe relutando ou não faça a compra. Então, esse é o poder do site. Ele não vai mudar diretamente a regra daquela empresa ou uma lei, mas a credibilidade que ele tem em termos das informações que estão ali, porque são dos próprios clientes que passaram por aquelas frustrações, vai fazer com que, opa, eu não vou comprar nessa loja. E vamos lembrar aqui que a Renner tem na sua porta o encantômetro, que é onde você marca a satisfação, que é um indicador de satisfação que eles utilizam, e eles têm como premissa a ideia do encantamento. Verdade. Cliente oculto mensal também. E cliente oculto mensal também. Então, sim. Mas mesmo assim fica lacunas. O bom atendimento vai lidar com que aquilo que a gente fala num atendimento, o cliente pode esquecer, mas aquilo que a gente faz ele sentir ou passar, ele não vai esquecer. Então, esse cliente vai ser um detrator e pode vir a fazer uma má reputação da tua empresa. Nesse mesmo campo que a Débora está falando, e aí não falando necessariamente destes sites de reclamação, que são ferramentas importantes do consumidor, a gente tem uma outra ferramenta que são as avaliações, né? As avaliações, se a gente olhar as avaliações do Google, se a gente olhar os comentários, se a gente vai lá numa marca, numa empresa, vai lá no Face, no Instagram dela, o que se comenta sobre ela. Se a gente vai em portais específicos, né, lá no Mercado Livre, o que se comentam lá daquele produto que está querendo ser vendido? Se a gente faz isso na OLX, ou se a gente faz isso no Booking, em todos, eu vou colocar lá uma casa, um apartamento, vai lá ver os comentários, vai lá analisar. Você vai ver, às vezes, você tem uma oferta ali que na descrição do produto da locação de um imóvel não diz que não tem roupa de cama e toalhas, mas quem vai contar isso é aquela pessoa que usou aquele serviço e vai alertar sobre isso. Então, a gente precisa ficar atento a essas novas ferramentas que a internet nos proporciona. Esses tempos eu estava fazendo uma viagem, eu e meu marido, né, como muita gente faz, só que nós levávamos o nosso filho de 12 anos atrás do carro. E era um trecho que a gente conhecia. E ele me dizia, nós temos a opção de restaurante X e a opção de restaurante Y. E falando o nome dos restaurantes, que era no nosso trecho.
E o nosso filho atrás. Bem, o restaurante X, ele tem uma avaliação tal e ele tem tais problemas. O Y tem uma avaliação tal e tem tais e tais problemas. Tava de celularzinho na mão. Tava de celular e já contando, atrás. né? Já contando, né? Nisso, a minha filha, que estava do lado dele, já descartando lá porque ela avalia o banheiro. Na cabeça dela é o banheiro. No meu filho, é as críticas da alimentação, da gastronomia, né? E então eles ficaram discutindo qual dos dois, porque os dois tinham críticas e usando ferramenta. E nós decidimos ir no restaurante, da qual eles decidiram por conta das avaliações. Só que se você botar no Google qualquer tipo de negócio, se você é um gestor, você tem que olhar como é que estão as suas avaliações e responder, né? Hoje essa galera X, Y e principalmente essa alfa, se a gente pensar assim, nessa galera que chega aí com 30 anos, 20 anos e principalmente esses que têm 10 anos e que são os consumidores do futuro, eles só avaliam se a empresa responde. Ao contrário, se você é consumidor e tiver uma experiência boa ou ruim, também tem que entrar lá e fazer os comentários. Porque imagine, eu vou lá fazer a minha jornada no restaurante, se eu vejo comentários bons, isso também vai ser uma referência para mim. Então, a gente tem que começar a utilizar as avaliações como referência de decisão, mas também deixar as nossas avaliações e os nossos comentários nas experiências que a gente faz. Sim, que em geral o pessoal acaba recorrendo a esse tipo de ferramenta mais quando tem um problema, né? Isso, e não pode, tá errado, né? Porque aí você fica sem um parâmetro bom e acaba sendo injusto. Às vezes um bom restaurante, você tem lá 2 reclamações ruins, que tem uma avaliação negativa, mas todo mundo que saiu feliz de lá não registrou, né? Então cria uma média ruim quando muitas vezes o próprio negócio pode ser bom. Claro, claro. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as situações em que a população tem enfrentado problemas com serviços, né, que tem concessão pública, como falta de energia elétrica, problemas com telefonia móvel, né, ali já dentro do que a Gisele tinha comentado lá no início, né? Como consumidor desses serviços, que às vezes fica horas a fio no telefone tentando resolver, né, a sua situação, como é que ele pode ser amparado? Neste caso, além das instituições mais regionais, PROCON, enfim, ele tem as agências de regulação. Quando a gente está falando de concessão, né, de serviços públicos, por exemplo, no caso da energia elétrica, a gente tem a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia. No caso da telefonia, a gente tem a Anatel, né, que também o consumidor pode ir fazer as suas reclamações, que são canais, são agências de regulação nacionais, em que tem tanto o site da reclamação, quanto telefones. Por exemplo, na ANAEL tem 1331, que é o telefone de contato, tem entendo um problema, você precisa registrar para a operadora, para a empresa que gere aquele serviço, no caso da energia ou no caso da telefonia, por exemplo, você precisa registrar, fazer o seu protocolo, anotar lá e, em paralelo a isso, já ir também para agilizar o atendimento, né, para agilizar, já ir nas agências reguladoras e fazer o registro da ocorrência. Porque às vezes acontece 1, 2 e o consumidor vai protelando, aconteceu, isso é comum, né? Mas não, então já fazer os registros para que haja cobrança das agências reguladoras e para que tenha uma solução mais efetiva do serviço, né? Então, ocorreu um problema de telefonia, você vai lá e registra na operadora e depois vai lá na agência reguladora e também faz o mesmo registro. Hoje a gente já tem, além dos sites e dos telefones das agências reguladoras, a gente tem um site que chama consumidor.gov.br, né, que é um site coordenado pelo governo federal para absorver essas reclamações das diferentes instituições, que tem tanto empresas privadas quanto empresas públicas. Nesse caso, a empresa precisa estar cadastrada e o consumidor também precisa estar cadastrado. E ele funciona mais ou menos como o Reclame Aqui. Então, o consumidor, ele pode olhar lá, vai registrar a sua reclamação com um protocolo de atendimento da prestadora de serviço que ele já fez e acompanhar como é que são feitas essas respostas. No caso do consumidor.gov, as empresas têm até 10 dias para fazer a devolutiva
para o cliente, né, para o consumidor que está reclamando. E ele pode ir acompanhando ali se houve devolutiva, né, se resolveu o problema, se não resolveu, se quer levar à frente, se em caso de não ter resolvido, quer levar à frente para uma instância judicial. Então, tem N ferramentas, inclusive para essas instituições que são regulamentadas por lei. E a gente vai ver, por exemplo, o consumidor, como a gente já falou aqui no início, o consumidor ele está se tornando mais ativo, né? Ele está indo atrás das informações, tanto os números de reclamações que a gente tem, né? Há um tempo atrás não se via isso, né? Não se tinha essas ferramentas e nem se via. No último balanço da Anatel, tinha 1.700.000 reclamações no caso de telefonia. Né, no ano de 2022 foram computadas, e mais especialmente, mais de 1/3 dos casos relacionados à telefonia móvel e aos celulares pós-pago. Né? Então, o consumidor está buscando essas ferramentas e está fazendo essas reclamações, até para que ele vai olhar lá no desempenho. Qual é a operadora que tem mais reclamação? Qual é a resolutibilidade que ela dá nos problemas que são enfrentados? Então, bom, se tem um desempenho baixo, eu vou trocar de operador, eu vou buscar evitar esses problemas. Né? Até porque a propaganda na televisão é boa, né? Se tu for ver, as propagandas de telefonia são muito atraentes. Ela vende o conceito de parceira, ela vende o conceito de inclusão, de estar junto contigo, de ser, né, uma extensão da tua vida. E quando tu tem um problema qualquer, é horas a fio no telefone. Especialmente relacionado a esses serviços, né, que são essenciais. O telefone hoje em dia é um serviço essencial, assim como a energia elétrica. Então, tu precisa ter soluções rápidas. Numa emergência, tu poder usar o telefone celular, né, para fazer contato em áreas que tenham redes, por exemplo. Né? Então, cada vez mais é necessário essa interação, buscar as informações para fazer a melhor tomada de decisão. E esse volume de reclamação, porque uma empresa existe para prestar um serviço para a sociedade. E esse volume de reclamação acaba que vai alertando os setores, tanto público e privados, fazendo alertas para que, temos problemas, temos que resolver. Né? A gente faz muita pesquisa de satisfação de serviços públicos, né, para prefeituras, para governos estaduais, e ele é super importante, porque nesses indicadores a gente trabalha com a seguinte lógica. Primeiro a gente pergunta como está o serviço, e depois a gente pergunta como ele deve estar até o final do governo. Então, por exemplo, se a gente rodasse uma cidade, como é que está a iluminação, Dona Maria, pública? Como é que deve ser até o final do governo? E isso a gente cria meta de opinião pública, porque com a média entre como está e como deveria ser, entre como está e a expectativa, você tem a meta. Com a meta de opinião pública, o gestor sabe onde chegar. E nós estamos falando aí de pesquisas que avaliam 40, 50, 60 serviços. Todos os serviços relacionados à saúde, todos os serviços relacionados à infraestrutura. Então, quando a gente pensa em saúde, o posto de saúde, o atendimento do médico, o atendimento do dentista, o serviço de SAMU, a farmácia municipal, todos estes serviços são avaliados e cria um indicador. E aí são, como a Débora disse, a Gisele, ferramentas para o gestor poder melhorar a qualidade de vida da população, saber aonde ajustar. Pois é, eu ia justamente perguntar isso, Elis, se nesse caso, principalmente das concessões públicas, se existe a obrigatoriedade de que a satisfação, né, do cidadão seja avaliada em contratos. Isso está estabelecido? Falaste da palavra mágica, contratos, Michele. Se a instituição pública que fechou aquele serviço, seja lá numa empresa de telefonia, seja numa concessão de pedágio, seja na coleta de lixo, transporte público, se o contrato previa a realização frequente de pesquisas de satisfação, sim. Inclusive, em alguns casos, se tem médias mínimas, que seria 70%. Então, de cada 10 usuários, 7 precisam estar satisfeitos com o serviço. E isso é um controle muito importante, mas realmente não são todos, vai depender do contrato. Sim, isso é uma ferramenta com certeza fundamental para que esse gestor público possa, assim como a gente comentou, né, no cliente oculto, também
poder fazer adequações, melhorias para qualificar o serviço. E cobrar da empresa. Que é o que as pessoas esperam, né? E cobrar da empresa, seja se ele for federal, estadual ou municipal. Sim, sim. Nesse caso, por exemplo, a gente tem as instituições, na maior parte das agências de regulação, elas têm nos seus contratos para os prestadores de serviço essa média que a gente falou que estabelece, né, o quanto que o consumidor, quanto que o usuário precisa estar satisfeito para que se mantenha o contrato vigente. No caso, por exemplo, da Agência Nacional de Transportes, a ANTT, eles têm, para a concessão de rodovias, eles têm uma média de satisfação estabelecida. Então, a cada 2 anos, as concessionárias de pedágio precisam apresentar a avaliação dos usuários sobre os diferentes aspectos da usabilidade, né, daquelas rodovias. E aí uma das coisas que se mede, um dos indicadores que a gente tem é a avaliação. A gente sempre, dentro do IPO, a gente trabalha com as pesquisas de satisfação, trabalhando a avaliação de imagem, que é a avaliação geral daquele serviço que ele está utilizando, e a avaliação dos serviços propriamente ditos. Então, que a gente vai avaliar cada item. Por exemplo, se eu falar na rodovia, a gente vai avaliar o acostamento, vai avaliar a segurança da via, vai avaliar a sinalização das vias. Então, o usuário daquele trecho vai avaliar cada um dos itens, que vai nos dar também uma média do indicador objetivo, que a gente chama, né? Que é a avaliação do serviço. E de posse disso, tanto da avaliação da imagem, que é aquilo que quando tu pensa na empresa, tu traz a avaliação da avaliação objetiva de cada um dos serviços, a gente vai fazer uma média, a gente faz uma média do indicador global e pode dizer, né, quais são as ações, quais são as estratégias que ele pode estabelecer a partir disso. Isso tem no transporte, isso tem nos portos, né, uma das nossas especialidades, por exemplo, do IPA, a gente, ao longo desses 27 anos, é uma das coisas que a gente faz sempre durante todos os anos, a avaliação das rodovias para diferentes concessionárias, a avaliação nos portos também. A concessão de portos tem também uma média de avaliação, então os usuários dos portos, as empresas de logística, cabotagem, né, todo o pessoal do marítimo faz uma avaliação dos serviços que são prestados pelas operadoras dos portos, também para ver se está dentro da média. Vamos provocar os nossos ouvintes, telespectadores. Qual a sua opinião sobre empresas de concessão? Qual a sua satisfação? Numa escala de 1 a 5, né? A sua percepção, né, sobre a empresa de satisfação, a sua satisfação sobre a empresa de pedágio, qual é? Né? Pense numa escala de 1 a 5. Muitas vezes, nessa média, muitos vão dar uma nota mediana, como 3, porque não tem uma satisfação geral, uma imagem boa das empresas de pedágio. Até porque tem que pagar, né? Sim. Só que quando ele começa a avaliar cada critério que a Gisele falou, o serviço médico, o serviço mecânico, o acostamento, a qualidade do asfalto, o guarda-reio, a ponte, a média disso, de todos esses itens, geralmente é maior do que aquele primeiro indicador que ele respondeu. Então, mostra que é muito mais um juízo de valor da opinião pública, uma crítica que tem base financeira, às vezes por base ideológica, política, mas quando ele avalia racionalmente cada um dos itens, ele muda a perspectiva, muda a avaliação. Então, neste exemplo, o pedágio geralmente é mais mal avaliado no indicador geral de satisfação, nesta imagem, do que nos objetivos. Agora, eu vou contar um caso diferente que nós tivemos. Nós tivemos um teste promocional de ração para pet. Então, a indústria nos chamou e disse, vamos lançar aqui um sistema de promoção para os pontos de venda, seriam com pontos de venda, que eles vão receber os sacos de ração e junto eles vão ganhar um brinde, que era um brinquedo para os pets. O ponto de venda quer isso? O ponto de venda se interessa por isso? Na pergunta geral, todos achavam a ideia maravilhosa. Né? Qual a satisfação sobre uma ideia como essa? Joia! Agora vamos lá, do ponto de vista da logística, da entrega destes produtos, do ponto de vista do financeiro, do ponto de vista da publicidade, do ponto de vista da quantidade de mix desse produto.
caiu tudo, porque os pontos de venda diziam, esta indústria, ela não tinha capacidade de atender os pontos de venda normalmente com agilidade. Então, eles imaginavam o seguinte, se isso for para a televisão, vai ter muito mais demanda e essa indústria não vai ter a capacidade. Então, um indicador subjetivo de satisfação era um indicador muito melhor do que aqueles objetivos do produto. É o contrário das concessões de pedágio, por exemplo. Sim. Então, isso se chama indicador estratégico de satisfação, aonde ele não diz só se a carinha é boa ou se a carinha é ruim, mas ele mostra toda a jornada de experiência do ponto de venda ou do cliente. E dentro dessa perspectiva, né, de tu avaliar cada item, também nesses indicadores de satisfação, tu monitorar aqueles que têm uma avaliação mais negativa, quais são os argumentos que eles trazem para essa avaliação mais negativa, para que a empresa, que o gestor consiga fazer as correções associadas a essa avaliação mais crítica. E outro resultado também que pode dar nesse equilíbrio, digamos, entre os indicadores subjetivos e objetivos, é em casos que eles são iguais, né? Então, a entrega da empresa, a entrega dos serviços da empresa tem a mesma média de satisfação da imagem, da reputação. Então, há um equilíbrio ali na gestão, né? Tem uma outra técnica que era bom a gente falar, que eu citei rapidamente, mas não me aprofundei, que é o NPS. O NPS é uma perguntinha básica, que qualquer um pode, inclusive, fazer no seu estabelecimento. E ela diz o seguinte, com qual nota você indica, né, este restaurante a um amigo? Ou com qual nota você indica a nossa loja a um amigo? Com qual nota você indica esta marca de carro a um amigo? Pode ser qualquer tipo de serviço ou produto. A tese se chama o seguinte, a pergunta definitiva. Uma pergunta que consegue avaliar o atendimento. Aí seria diferente desse indicador de satisfação estratégica. A régua diz o seguinte, quando ele indica numa escala de 1 a 10, com 9 e 10, ele é promotor, ele faz propaganda, que é o sonho de consumo das empresas. Quando ele indica com notas aí de 7 e 8, ele é neutro, ou seja, ele gosta do serviço, mas não necessariamente vende o serviço. Agora, a Débora falou ali dos detratores, né? Aquelas pessoas que falam mal do serviço. Quando ele indica com uma nota de 1 a 6, ele vai fazer uma propaganda negativa. Ele vai ser uma pedra no sapato. Tanto é que o marketing muitas vezes diz de que tem teses que falam de que 27 inserções positivas não vai resolver se uma for negativa, né? Outra regra que diz de cada 10, uma negativa destrói a sua imagem. Então, a gente precisa cuidar muito desta questão dos nossos detratores. Por isso, na pesquisa também sempre tem o que a gente chama de pergunta raiz. Por quê? Por qual motivo indica com essa nota? Sim, nesse contexto das redes sociais, isso pode ser um perigo, né? Porque totalmente. Até porque as pessoas, às vezes, nem leem bem, mas compartilham aquela informação, né? Experiências negativas. Então, por exemplo, estes portais de cidade, esses Facebooks de cidade, que são gerais da cidade, eles acabam compartilhando essas experiências. E aí todo mundo sabe aonde não ir. E a gente pouco diz aonde ir, né? Aí tem que ser quase que um influenciador digital para vender a propaganda de onde ir. Mas o consumidor normal, ele reclama aonde não ir, ou aonde não comprar, ou o que não fazer. E lembrando que um percentual alto de consumidor neutro, ele também é um sinal de alerta. Porque ele não faz a propaganda positiva e não fala mal. Mas qualquer notícia ou qualquer má reputação que possa vir a acontecer, esse neutro pode vir a baixar essa satisfação e se tornar um detrator, né? Então, por isso a importância da pergunta raiz. Porque o NPS depois ele vai diminuir, o promotor do detrator, a gente vai ter o percentual, né, do consumidor. E esse neutro não faz parte do cálculo, mas ele pode subir ou descer na média, né, da empresa. Exatamente. Ele alguém a conquistar, né? Eu não sei se dentro dessa, né, o nosso tempo aí já está quase se esgotando. Eu não sei se dentro dessa linha de orientações, de dicas, né,
de aproveitar esse espaço para que as pessoas possam ficar alerta, né? E, enfim, tenham menos problemas nas relações. A gente tem algo a acrescentar. Quem está acompanhando o podcast pode comentar, nos dar dicas, feedbacks, mandar perguntas, mandar sugestões de novos episódios. Exatamente. Né? E também, antes da gente encerrar, também gostaria só de lembrar a importância de as pessoas, né, quando contratarem um serviço ou comprarem um produto, de guardarem a notinha fiscal, que ela é fundamental para qualquer tipo de reclamação depois, ou em caso de troca, né, enfim, situações para poder acessar a garantia também desse produto, né? E se o problema não for resolvido, que essa pessoa tenha que recorrer a Procon, ou tenha que levar o caso mais adiante, também existe a possibilidade de acessar, né, aos juizados especiais cíveis, que não precisa nem de advogado para fazer isso, e a importância de estar com tudo documentado, né? Se ligou, se tentou resolver pelo WhatsApp, quais os canais, né, que essa pessoa utilizou para tentar resolver o problema. Porque muitas vezes o consumidor, na ânsia de tentar resolver, acaba não anotando. Já anote o número do protocolo e a pessoa nem quer saber, né? Então, essa é a importância dos registros, tanto é que para você partir para uma instância superior, por exemplo, né, fazer uma reclamação numa agência reguladora, né, no caso da telecomunicação, você precisa ter o protocolo de atendimento na operadora. Então, precisa ter os números, todo esse acompanhamento de registros para, enfim, conseguir solucionar o seu problema. Sim. Mais algum recadinho? Alguma outra informação? Não? Aquelas dicas normais, né? Que agora dá lá de acompanhar o nosso podcast. Exatamente. Então, eu queria agradecer a parceria de cada um de vocês, né, em estar conosco, em estar nos acompanhando. Lembrando que o Sociedade em Rede, o nosso podcast, pode ser acompanhado tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Este é o 5º episódio. Nos outros 4 nós já falamos sobre os dilemas da internet no nosso cotidiano, sobre como o trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. Fizemos um podcast simplificando as pesquisas de opinião, e o último, né, que foi ao ar já em 2024, principalmente considerando que é um ano de eleições municipais, a gente falou sobre por que não gostamos de política. Então, a gente convida cada um de vocês para que vão lá, acompanhem, ali acionem o sininho para receber as novidades, coloquem um likezinho lá, né? Façam os comentários de vocês, nos deem sugestões, porque são muito importantes para que a gente também possa ir se qualificando e fazendo essa interação com vocês. É isso aí. Valeu, obrigada pela parceria.